Olá, boa noite pessoal, boa noite Fernando. Bem-vinda à 16ª live, infelizmente última live, que nós estamos comentando sobre as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. Fernando, passou rápido, não passou? 2 meses, né? 2 meses. Eu vou compartilhar com as pessoas aqui, tá bom? Na semana passada nós tivemos na quinta-feira nós tivemos uma grata satisfação, isso é muito importante dizer, né, Sara? Que Super! o autor do livro, Jacob Petrie, tá, entrou quase no final da live, tá, para participar e foi assim, uma grata satisfação. Nós vemos print aí na tela, Quase que ele a gente perde a live. E eu vou convidar ele aqui, quem sabe ele entra aqui hoje de novo. Se ele entrar, eu saio, tá, Com... Sara? Você vai falar, você vai bater um papo com ele. E a responsabilidade, hein? Pois é. Mas vamos lá, Pode tamo comer. junto aí. Beleza, enquanto você vai falando aí, eu vou convidando as pessoas aqui, tá bom? Opa, eu convidei enquanto você estava falando. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a regra de ouro, para poder finalizar aí o nosso conteúdo sobre as 16 leis do sucesso. E a regra de ouro, eu posso dizer que ela é baseada num versículo bíblico. O autor bem coloca aqui primeiro, antes de começar os tópicos, antes de começar os comentários sobre o livro, ele fala: tudo o que quereis que os outros façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei. Para quem gosta de ter referência bíblica, e essa passagem está lá em Mateus 7:12, justamente quase que uma fotocópia fiel do que está escrito na Bíblia. E o que exatamente trata essa regra de ouro? A gente vai ver no desenrolar aí do capítulo que é bem fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que a gente fizesse a nós mesmos, né? Que as pessoas fizessem a nós, mas também é ter um posicionamento mais positivo, honesto, de caráter consigo mesmo, independente de outras pessoas, e a gente vai entrar nisso com profundidade aí hoje. Todas as nossas ações e pensamentos, mais cedo ou mais tarde, acabam se voltando contra nós, para o bem ou para o mal. Por isso, não basta conhecer e acreditar na regra de ouro. É preciso praticá-la. Mais do que ter isso em pensamento, a gente falou aí durante todas essas 16 lives que pensamento muda a realidade. É claro que existe um ciclo aí a respeito disso, mas não basta simplesmente pensar. Nós também reforçamos durante as lives que é preciso pôr em prática. Cada lei dessa daqui que nós discutimos é prática, não basta falar, não basta discutir a respeito, não basta mentalizar, é preciso fazer. E é só fazendo que a vida muda, que a vida se transforma. É só pondo em prática. Hoje, a nossa última live, pessoal, ela só tem 4 tópicos. Inclusive, você que está entrando aí, permaneça com a gente, que hoje a live é assim, super tranquila, super rápida, só para a gente fazer uma finalização mesmo. E entrando no primeiro tópico, ele fala sobre o seguinte. Sara, antes de você iniciar, posso só relembrar quem está assistindo aqui com a gente essa última live? Quais são as 16 leis para a gente Por fechar? favor, pode ir lá. Então tá bom. Primeira lei, gente, primeira lei de sucesso. Crie um propósito. Segunda lei, a mente mestra. Terceira lei, autoconfiança. Quarta lei, o hábito da economia. Quinta lei, iniciativa e liderança. Sexta lei, explore sua imaginação. Sétima lei, alimente seu entusiasmo. Oitava lei, autocontrole. Nona lei, faça sempre mais do que é exigido. Décima lei, desenvolva uma personalidade agradável. 11ª, pense com precisão. 12ª, concentração. 13ª, cooperação. 14ª, aprenda a tirar proveito dos fracassos. 15ª, tolerância. E a 16ª de hoje, do livro As 16 Leis de Sucesso, tá? A regra de ouro. A Sara está enviando para tanta gente que ela acabou de enviar a live para mim também assistir. É verdade. Olha só, e quem perdeu alguma das nossas lives ou não deu para poder assistir ela inteira, as lives que aconteceram às terças-feiras está gravada no meu IGTV no Instagram, e as lives que aconteceram às quintas-feiras estão gravadas no IGTV do Fernando. É só você ir lá nos nossos perfis que Na você vê. realidade, na realidade, no meu tem todas as lives, tá? Ah, então, show de bola. O Fernando Tem todas as tá lives, isso. completo aí. Vamos lá, primeiro tópico.
Ao pensar sobre os outros, pense apenas aquilo que gostaria que eles pensassem a respeito de você. Parece que todas essas leis são desafiadoras, né, Fernanda? Assim, elas mexem. Essa lei aqui eu percebi que ela dá uma sacudida muito boa na gente. Tudo o que quereis que os outros façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei. Ela está escrito no versículo em Mateus 7,12, que eu falei aqui no início. Somente faça ao outro aquilo que desejaria que fizessem a você, se eles estivessem na sua situação. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de empatia, nós já falamos isso anteriormente, a gente acha que empatia é simplesmente se colocar no lugar do outro. Mas não é pura e simplesmente isso. É se colocar no lugar do outro, com a mentalidade do outro, enxergando a situação do outro como se fosse assim, como é que o outro está pensando a respeito e não como você pensa a respeito. E isso é legal, que a gente fala até de empatia, e empatia gera reciprocidade, né? Quando a gente fala dessa lei, a regra de ouro, filosoficamente nós estamos falando aí sobre a ética da reciprocidade. Eu poderia falar que, na verdade, até uma ética um plantio, né, Fernando? Porque aquilo que a gente faz o outro, o tópico vai falar sobre isso, a gente acaba plantando, é um plantio para nós mesmos. Às vezes a gente acha que só o outro terá consequências daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, mas não. Nós também temos a consequência, nós colhemos aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos com outras pessoas. Por isso é muito importante não só pensar empaticamente, mas também ter aquele pensamento de o que eu fizer, na verdade eu estou fazendo, o que eu fizer com o outro, na verdade eu estou fazendo comigo mesmo, né? Não pode haver sucesso sem felicidade. E nenhuma pessoa pode ser feliz sem também promover a felicidade para outras pessoas. Também grifei! Mas essa felicidade não pode ser vendida. Ela precisa ser dada voluntariamente e sem outro objetivo em mente, a não ser de levar alegria aos outros. Inclusive, nós falamos, né, Fernando, sobre agregar valor, que é uma das melhores formas da gente ter recompensa. E eu acredito que quando o fato de agregar valor, o interesse nisso é pura e simplesmente a felicidade, a alegria do outro, isso acaba gerando uma energia, né? A gente falou sobre a lei geral do universo aí, isso acaba gerando uma energia, e o universo, Deus, enfim, aquilo que você acredita numa entidade maior, ela acaba trazendo a recompensa para você. E não se engane, felicidade, ela não é muito solitária, né? Me parece que a felicidade, ela é um conjunto, é como se a gente usasse a mente mestra, ou a gente formasse novas mentes mestras para nós termos felicidade, para nos sentirmos felizes e, consequentemente, proporcionar felicidade a outras pessoas. Fernando, como é que será que a gente pode tirar o máximo proveito dessa lei aí de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizéssemos a nós mesmos? Podemos considerar a questão da seguinte maneira: o universo é regido por leis, nós falamos sobre isto. E existe uma lei universal e imutável que diz que, inevitavelmente, colheremos sempre aquilo que plantarmos. Quando você tiver dúvida de quais decisões tomar, se você tiver dúvida do que falar a outra pessoa, do que fazer com outra pessoa, é só você refletir sobre o seguinte: o que você gostaria que essa pessoa fizesse? A decisão que você vai tomar é a que você gostaria de receber? O que você vai falar é o que você gostaria de ouvir? Se você troca de lado, faz essa análise, fica muito mais fácil de você colocar essa lei em prática e fazer ou não fazer algo antes muito mesmo que aconteça. Por quê? A lei universal aí é que o que a gente planta, inevitavelmente a gente vai colher. Se você está plantando erva daninha, cuidado, né? Você provavelmente vai colher algumas coisas não muito boas. Um ponto aqui muito importante. Quando o livro usa a palavra pensamento, e nós falamos sobre pensamento durante essas 16 lives, ele não está se referindo a necessariamente pensar em algo, assim, algo involuntário que a gente faz. Ele se refere a partir de um estado de espírito. Isto é, a partir de uma convicção impregnada em nossa mente de forma definitiva e constante. Com propósito definido. Com propósito definido. E é a partir desse conjunto de convicções que se forma o pensamento criador. Esse pensamento criador é aquele que muda a realidade na qual nós estamos.
Chamo esse pensamento, né, o autor fala, de estado de espírito, porque ele é muito mais que um pensamento. Ele é um misto de pensamento com emoção. E é Deixa esse eu dar uma boa estado de noite. espírito... Deixa eu te interromper aqui, de dar uma boa noite aqui para uma pessoa. Nosso palestrante aqui do nosso congresso, Ativar o Empreendedor. Boa noite, Alexandre. Muito boa noite, né? Muito boa, excelente noite, Alexandre. Alexandre falou sobre vendas aqui e depois a gente está devendo chamar ele para bater um papo com a gente, numa outra live, né, Sara? Estamos. A gente está terminando o nosso livro aqui, viu, Alexandre? Hoje, mas depois vamos marcar uma agenda contigo aí para a gente te chamar, tá? Você também é uma pessoa muito querida. Temos muitos assuntos, né, Fernando, ainda por vir. E esse estado de espírito aí que leva ao pensamento criador é que define nossas ações, que por sua vez definem nossos resultados. Então lembra, não são pensamentos aleatórios que mudam a nossa realidade. É o pensamento junto com emoções positivas, aquelas que você tem assim, profundamente convicta dentro de você, porque essa emoção junto com o pensamento formam um estado de espírito que faz com que a gente age em prol dele, e agindo em prol desse estado de espírito positivo, a gente muda a nossa realidade. Eu poderia dizer, Fernando, que quando a gente tem pensamentos, o livro trata um exemplo aqui muito legal do cãozinho que olha no espelho, né? E ele vê vários Deixa para mim, porque é no outro capítulo. Não, pode deixar, só vou fazer uma alusão aqui. Tá. Mas assim, quando você tem uma perspectiva positiva, quando você olha, o meu negócio ele vai dar certo. Às vezes você não tem todas as respostas, você não tem todos os caminhos, muito pelo contrário, às vezes você está cheio de dúvida. Mas o simples fato de você falar e pensar, né, e dedicar suas emoções, seu estado de espírito, seu pensamento em, olha... A sua energia, né? A sua energia, meu negócio ele vai dar certo. Eu ainda não tenho todas as respostas, mas as respostas virão até mim. Por quê? O primeiro passo ali é o seu estado de espírito. Se você tem um estado positivo com os meus colaboradores, serão os melhores colaboradores que uma empresa poderia ter. Os meus líderes serão os melhores líderes que eu poderia ter. A minha família são os melhores familiares, né? As pessoas ali são os melhores que eu poderia ter. Os meus amigos, se tudo à sua volta você tem esse tipo de pensamento, consequentemente aquilo que é ruim, aquilo que não é para você, aquilo que poderia danificar seus resultados, vão se afastando, e aquilo que é para você, a sua vida extraordinária, ela vai vindo com o decorrer do tempo. É uma coisa que deixa eu te ajudar numa coisa aqui que é interessante, né? Não sei se você vai falar agora, mas assim, não pense também assim que você hoje vai deitar a cabeça no travesseiro, você vai focalizar algo positivo que você quer que aconteça na sua vida, que vai acontecer assim no estalar de dedo, como se fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo. Falou pirlim pim pim, aconteceu. Não é assim. A mudança desse estado de espírito demanda muito trabalho e muito tempo. Tá? É o que eu vou falar exatamente agora. É um trabalho diário e muito, muito tempo. Não muda da noite pro dia. Isso é verdade. Não é o pensamento vago, superficial e passageiro que conta. Não é. Mas sim seu estado de espírito que resulta do contínuo reconhecimento da sua experiência de vida. Para eu ter experiência de vida, eu preciso fazer o quê? Colocar em prática. Ou seja, não existe experiência sem prática, sem exercício constante do fazer, do eu pensar, tenho um pensamento criativo, um pensamento positivo, coloco em prática e reajo àquilo ali. Não tem como. Mudar esse estado de espírito, como o Fernando acabou de falar, demanda tempo e muito trabalho. Você terá que se concentrar no que deseja e dedicar inteiramente a isso. Pensar nisso como pensa quando tem que tomar uma decisão importante. É quase que dedicar, né, o seu dia com relação àquele pensamento. Por quê? As respostas virão. O universo vai trazer para você aquilo que é seu, aquilo que você precisa para chegar até o seu propósito definido. Sabe de uma coisa, Sara? Várias pessoas, quando não têm um determinado conhecimento, né, e trabalham dentro de organizações, ficam olhando assim para os líderes, os chefes, né, geralmente o board da organização, fala assim, gente, esse pessoal não faz mais nada a não ser reunião. Eu já ouvi isso. Pois é. Por quê? Porque na realidade eles estão o quê? Pensando. Pensando em estratégias, entendeu? Para chegar aonde?
para chegar no propósito definido, entendeu? Com a mente mestra. E aí quando o pessoal do operacional, do tático, fala assim, e aí por inveja, por ódio, né? Eles chegam e falam assim, esse pessoal só pensa e não pensa na gente, né? Pensa no negócio, mas não pensa na gente. Mas eles estão pensando sim, porque se a empresa crescer, todos vão crescer, não é mesmo? E aí quando as pessoas começam a receber um outro tipo de educação, independente da educação que você tenha, entendeu? Saiba disso, tá? Os grandes empresários, quando eles pensam em estratégia, eles estão pensando no propósito definido deles, entendeu? De forma o quê? Positiva. Vai dar certo, nós vamos conseguir. E eles sempre conseguem, eles estão ficando cada vez mais milionários, cada vez mais felizes, entendeu? Porque eles têm muito isso, entendeu? O espírito deles, o estado de espírito deles está demandando isso. Então é importante você entender esse tipo de coisa. Aí a Sara vai puxar a orelha para vocês numa coisa aí também, né, Sara? O importante, ó, empreendedores, empresários que estão aqui me escutando, se você não dedica tempo para estratégia, seu negócio vai afundar em algum momento. Já viu aquele ditado, aquele famoso clichê, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? O que esse ditado está querendo dizer? Quem está muito no operacional está pouco no estratégico. E quem está pouco no estratégico não está pensando em propósito definido, não está pensando em como atingir resultados extraordinários e positivos. Então, assim, ó, fica Tá só alerta, apagando viu? incêndio, né? Só vai ficar apagando incêndio e cansado. E daqui a um certo tempo tá desestimulado com o negócio. Pode ter certeza que isso é assim, inevitável. A pessoa vai falar, eu dediquei muito tempo da minha vida e não vi resultado nenhum. Se eu estivesse trabalhando para alguém, se eu tivesse prestado concurso, talvez eu teria um resultado melhor. Por quê? Porque não dedicou o estratégico, não dedicou seu pensamento criativo. Fiquem alerta aí. E para poder terminar esse highlight é o seguinte, não pode haver sucesso sem felicidade e nenhuma pessoa pode ser feliz sem promover a felicidade também para os outros. Inclusive, colaboradores felizes, empresa feliz, clientes felizes, propósito atingido, viu? Fiquem alerta com relação a isso. Fernando, vou deixar para você o highlight 2 aí. Gente, esse daqui para mim, esse 2 aqui vai ser muito gostoso. Se eu fosse vocês, eu compartilhava essa live aqui com 5 pessoas, que eu vou falar uma coisa muito bacana para todos vocês que estão aqui nos ouvindo, tá? Não sai daqui não, chama teus amigos aí, que é uma coisa muito bacana, que eu tô falando de pensar, vou falar agora de pensamento positivo, tá? O pensamento positivo cria uma personalidade positiva, o negativo, uma personalidade negativa. Eu vou exemplificar isso daqui de uma forma muito bacana, contando uma história, tá muito legal para vocês, tá legal? A lógica, então, é a seguinte, quando você pratica um ato de bondade, deposita uma carga de energia positiva em sua consciência, né? Se praticar um número suficiente de atos semelhantes, desenvolverá um estado de espírito positivo, que atrairá para perto de você pessoas com esse mesmo estado de espírito. Como vimos, então, quando vocês viram, né, anteriormente, a Sara falando, né, geralmente quando a gente tem um espírito, né, similar ou igual ao nosso, a tendência das pessoas que cercam a gente são pessoas do mesmo nível de espírito. Quando a gente tem outro nível de espírito, você vai atrair aquele outro nível de espírito, entendeu? Para a sua vida. Então, eu vou contar a história aqui do Castelo de Mil Espelhos. Essa história é bacana, hein? Show de bola. História de 2 cachorrinhos. O primeiro cachorrinho se chamava Eros. Então, conta-se que há muitos anos atrás, tá, num pequeno vilarejo, tá, havia um lugar chamado Castelo de Mil Espelhos. Então, prestem atenção, o primeiro cachorrinho se chamava Eros. Ele era feliz, né, e ele ouviu falar desse lugar e assim chegou ao castelo, né, foi saltitando, feliz, escada acima até a entrada. Curioso, ele entrou na porta, né, olhou para dentro com as suas orelhinhas levantadas e balançando o rabo agitadamente. Eros ficou surpreso, né, e ao se deparar com 1000 cachorrinhos, todos tão felizes e curiosos quanto ele. Todos receptivos, balançando a cauda e olhando alegres para ele. Que mágico, ele pensou. Eros não conseguiu se conter, abriu um enorme sorriso. Outra vez foi correspondido com 1000 sorrisos, tão grandes quanto o dele. Parecia inacreditável, um castelo onde todos os cachorrinhos eram felizes e receptivos. Quando saiu
do castelo, Eros pensou: o mundo é muito belo. Que lugar maravilhoso! Voltarei sempre aqui um montão de vezes. No mesmo vilarejo, havia outro pequenininho cãozinho, chamado Bronco. Ao contrário de Eros, ele era triste, ranzinza e vivia arrumando encrenca. Ao ouvir os comentários sobre a empolgada história de Eros, Bronco decidiu visitar o tal castelo. Quando chegou lá, suspeito, com uma cara fechada e hostil, subiu as escadas lentamente, com os olhos fixos na porta. Quando olhou para dentro, confirmando a sua suspeita, viu 1000 olhares hostis de cachorrinhos mal-humorados e ranzinzas para ele. Sentindo-se ameaçado, rosnou, mostrando os dentes, e ficou horrorizado ao ver que os 1000 cachorrinhos também rosnaram e mostraram os dentes para ele. Ele então saiu dali correndo. Que lugar horrível! Nunca mais volto aqui, pensou. Na vida, podemos agir como Eros ou como Bronco. Afinal, o universo é como um castelo de 1000 espelhos. O que vemos nele é apenas um reflexo do que somos. Forte, muito Você... forte. E aí, para finalizar esse highlight. Você quer ter felicidade? Paz? Você quer pessoas honestas, leais, bondosas e generosas na sua vida? Seja uma pessoa assim. Trate as demais como você deseja ser tratado. A lei da compensação toma conta do resto. Olha como isso é forte. Muito. Uma historinha, tá, de 2 cachorrinhos, tá? Um de um jeito, outro de outro. Um feliz e alegre e o outro ranzinza e raivoso, tá? Quem que o raivoso e o ranzinza atraiu? Atraiu os olhares dele mesmo. Ou seja, sabe aquelas pessoas que são fofoqueiras, Sara? Aquelas pessoas que são briguentas, quem que ela atrai para a vida dela? Ela Pessoas traz, assim. ela traz pessoas assim. Já as pessoas que são felizes, alegres, entendeu? Quem que elas atrai para a vida dela? Pessoas assim. Simples assim. Se você quer ter sucesso, se você quer ter, desenvolver o seu melhor, tá? O seu propósito de vida muito bem definido, tá? Pense a respeito, tá? O que que você quer para sua vida? Ah, mas eu sou ranzinza, eu sou nervoso e tal. Pense. A gente está falando de pensamento, tá? Dá trabalho mudar? Dá trabalho mudar. Leva tempo para mudar? Leva muito tempo. Mas é possível? Claro que é possível. É um exercício diário. Comece a refletir, comece a raciocinar como você tem tratado as pessoas à sua volta. Dentro da tua casa, no ambiente de trabalho, tá? Reflita. Se você fizer isso, você vai perceber, tá? Como você é e como você pode mudar. A partir desse momento que você começar mudando pequenas coisinhas, você já vai ter feito uma mudança tremenda na tua vida. E aí eu vou deixar o highlight 3 para você, Sara. Uma coisa legal, Fernando, ó, prestem atenção numa dica para autorreflexão aí. Sabe aquela pessoa que você queixa constantemente dela? Aquela que você vira e mexe e fala, nossa, mas que pessoa me passa uma raiva, que ela é A assim, que Sara. ela é assado. Que ela é assim, que ela é assado. Cuidado, porque essa pessoa é um reflexo de você mesmo. Então, assim, quando você falar muito daquela pessoa, começa a se autoanalisar se você mesmo não tem aquilo que você está apontando na outra pessoa. Dica importante. Legal, Adélia, você ter gostado da história. Highlight 3 e penúltimo aqui. Nossa reputação é feita pelos outros, nosso caráter por nós mesmos. Existe, às vezes, uma confusão entre reputação e caráter, como se eles fossem a mesma coisa. E não é, e a gente vai aprender essa diferença agora. A maioria das pessoas se preocupa demais com sua reputação, quando deveria se preocupar, na verdade, com seu caráter. Por quê? A reputação é uma coisa externa. Ela é alheia a nós. Ela é criada e existe na mente dos outros. É a visão do outro a seu respeito. Ela representa o que os outros acreditam que nós somos. Por isso ela foge do nosso controle.
significa que você não pode controlar a sua reputação, porque é uma visão de outra pessoa a seu respeito. Mas o que a gente pode controlar? Pode e deve, né? O seu caráter. O nosso caráter é aquilo que verdadeiramente somos. Ele é o resultado das nossas convicções, dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Ao contrário do que ocorre com reputação, temos total controle e absoluto controle sobre o caráter. Podemos torná-lo fraco ou forte, bom ou mal, confuso ou claro. Ninguém consegue destruir, tá grifado aqui também, Fernando. Ninguém consegue destruir o nosso caráter, a não ser nós mesmos. Nada pode dar mais paz do que o triunfo de princípios como integridade, honestidade, generosidade, igualdade, caridade e liberdade. Se você tem um caráter pautado nesses princípios, não importa o que as pessoas pensam a seu respeito, aquilo ali acaba trazendo as recompensas que você precisa para a sua vida. Se a filosofia da regra de ouro for compreendida e aplicada como deve ser, ela impede qualquer atitude desonesta, até porque aqueles princípios lá, a gente está falando de necessariamente uma pessoa que tem caráter. Pessoa que tem caráter, a gente lembra de uma pessoa honesta. E mais, impede a prática de todas as demais atitudes destrutivas, como egoísmo, violência, inveja, ódio e malícia. Quando vivemos a regra de ouro, na prática, tornamos-nos simultaneamente juízes e réus de nós mesmos. E aí, por isso que fala que o controle do nosso caráter está nas nossas mãos. Porque se você tem um controle do seu caráter, né, se ele é o que você é de verdade, você é seu juiz e você é seu próprio réu. Capaz de transformar ou não a sua vida. Às vezes transformar para pior, né? Infelizmente. A honestidade que brota da prática da regra de ouro não é como aquele tipo de honestidade ocasional e oportunista, que só usamos quando nos convém. Pelo contrário, a honestidade aqui dessa regra de ouro, ela é aquela que mesmo quando a gente vai acabar tendo algum prejuízo momentâneo, porque a recompensa do universo não falha, você tem honestidade. Ela mostra seu verdadeiro valor quando nos custa algo, quando ela significa uma perda material ou mesmo prejuízo moral. Esse é o tipo de honestidade que tem sua justa recompensa na acumulação da força de caráter e na reputação desfrutada por aqueles que merecem. É claro que quando você controla o seu caráter para ele ser bom, para ele ser claro, íntegro, baseado em bons princípios, acaba que, por consequência, qual que será a sua reputação? Será uma reputação legal, porque se você fez bons plantios, boas colheitas, boas visões, as pessoas terão de você. Mas não use, o que eu quero firmar aqui para vocês nesse highlight? Não use seu tempo convencendo as pessoas do seu caráter. Se você está pautado nos seus valores, e esses valores têm princípios, né? Princípios bons, princípios com ética, não importa o que as outras pessoas vão pensar. A recompensa do universo vem e pode ter certeza que algum dia o mundo, a vida, sei lá, vai tratar de mostrar para aquela pessoa realmente aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é honesto. Não se preocupe, não desgaste sua energia, não perca seu tempo convencendo. Seja apenas você. Se paute num bom caráter, siga seu caminho aí do propósito definido. Para poder finalizar esse highlight, enquanto a honestidade for um objeto de louvor, a desonestidade seguirá sendo normal. Por quê? Quando a gente olha, eu acho muito engraçado, inclusive, Fernando, já viu quando aparece uma reportagem no jornal falando assim, sei lá, um gari, um catador de lixo de rua aí achou uma carteira com 8 mil reais. Essa semana eu vi isso. E foi lá e devolveu pro dono. E aí faz uma mega reportagem, né? Como se aquela atitude fosse assim, hiper louvável. É louvável? Claro que é louvável. Mas isso deveria ser o normal. O anormal deveria ser, poxa, a pessoa achou a carteira e não procurou o dono para poder desenvolver. Aí a gente engrandece mais uma coisa positiva que deveria ser o normal e, assim, trata com normalidade quando alguém é desonesto. E olha só como isso é uma questão de cultura e de mentalidade. Enquanto quanto for mais louvável a honestidade, a desonestidade será normal. Então, pessoal, vamos normalizar o que é honesto. E não é honesto ocasionalmente. É honesto profundo, por mais que aquilo vai te trazer algum prejuízo momentâneo.
Fernando, A gente vê você falando isso aí, é interessante, Sara, que quando a gente fala de honestidade, tem até uma história no livro aqui, tá? Falando sobre um rei rico, né? Que queria passar, ele começou a adoecer e queria passar a coroa pro filho, né? Depois, quem tiver interesse, tá? Vai estar lá na página 274, 275 desse livro aqui, tá? As 16 leis do sucesso, mas assim, é sim, algo muito bacana, uma história pequenininha, 2 páginas, que vai falar do poder da honestidade de uma pessoa e como é que o rei, e como é que o rei e o príncipe fizeram para detectar quem era realmente honesta, tá? E que era digna para casar com o príncipe. Tá uma história fantástica. Mas você falando isso, quando a gente vê em noticiários, hoje em dia, se você liga, por exemplo, qualquer TV, qualquer noticiário, você vai perceber o quê? O que que eles falam? Fala da honestidade? Não, eles falam do quê? Da desonestidade. Eles dão muito mais valor matérias com pessoas desonestas, coisas desonestas, do que com as coisas honestas, tá? é verdade. E, e aí, e eles tratam isso o quê? Como normalidade. O modelo mental das pessoas do Brasil hoje é o modelo mental da desonestidade, porque chama a atenção da Ibope. Falar de Lava Jato, pô, do Ibope é lá em cima. Falar que tal governador foi preso, que tal fulano foi preso, enfim, que estava roubando, que vai sofrer impeachment, enfim, estou falando dos políticos, enfim, do tráfico de droga. Isso gera mídia alta. Você quer ver Goiânia, há muitos anos atrás, eu acho que ainda tem ainda, aqui em Brasília isso foi proibido, mas Goiânia tinha um jornal que tinha nas bancas, se você comprasse ele, ele já vinha assim recheado de sangue, entendeu? Você comprava o jornal assim, você abria a página dele assim, ele já começava a cair as gotas de sangue, entendeu? Era só coisa ruim. Era só coisa ruim, entendeu? Que acontecia um assassino, um estupro, enfim, lá, roubos, enfim, era um jornal recheado de sangue. Mas por quê? Porque vende. Porque a mídia entende isso e as pessoas entendem isso como normal. Como o normal, por exemplo, aí quando mostra uma situação de um gari que achou uma carteira com não sei quanto de dinheiro dentro, né? E devolve, né? É sempre, preste atenção, sempre as matérias, quando alguém encontra uma carteira, é sempre como o quê? Sempre com dinheiro dentro. Quando alguém encontra uma carteira sem dinheiro dentro, só com cartão de crédito, talão de cheque, não tem matéria. É Por que com, verdade. com dinheiro tem? Entendeu? E por que só com as pessoas humildes? Para mostrar exemplo em contraponto ao quê? O que está muito forte. Entendeu? Sendo que isso é normal. Isso é normal. Como você bem falou. E entrando nisso, eu vou entrar no highlight 4, porque a gente tá falando aqui, ó. O que quer que façamos aos outros, fazemos também a nós mesmos. É impressionante isso. Se você faz. Tem um velho ditado que fala assim: o que aqui se faz, aqui se paga, né? É verdade. Olho por olho, dente por dente, né? E, na realidade, isso tanto para o bem quanto para o mal. Tá bom? Então, se todos os nossos atos, ou mesmo nossos pensamentos, são registrados no nosso subconsciente por meio do princípio da autossugestão, fazemos assim do nosso caráter uma duplicação exata do que pensamos e atos. Torna-se fundamental vigiar os pensamentos, assim como os nossos atos. Olha o quanto isso é importante. Não é só os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos também precisam ser vigiados. Precisam ser vigiados para que a gente consiga entregar para as pessoas coisas boas, entendeu? Coisas positivas. Quando você entrega coisas boas, coisas positivas, as coisas boas e as coisas positivas vão retornar para você da mesma forma, tá? A regra de ouro, então, gente, a gente precisa seguir de forma irrevogável, tá? Em outras palavras, cada ato e cada pensamento que nós formulamos modifica o nosso caráter na exata conformidade com que esse pensamento ou ato, e o nosso caráter é uma espécie de imã que atrai para nós as pessoas e as condições que se harmonizam com ele. Olha que interessante isso, tá? Se você tem pensamentos positivos, se você vibra de forma positiva, o que que você vai atrair para você? Coisas boas, né? Agora, a gente não pode nos condescender, né, com um ato ou com a outra pessoa sem que antes tenhamos criado a natureza desse ato no nosso pensamento. O que que é isso, né? Quando a gente trata com a pessoa, imagine se eu tratasse com você, Sara, de forma
ríspida, agressiva e tal. Você ia estar fazendo live comigo? Você ia estar Com fazendo certeza congresso não. comigo? Claro que não. Claro que não. Você está fazendo com outra pessoa. Você está fazendo parceria, sociedade com outra pessoa. Porque você não vibra nessa onda. A mesma coisa é eu. Eu não vibro nessas ondas ruins. Entendeu? Eu vibro. As minhas sociedades são com pessoas que vibram na mesma onda, que a gente tem o mesmo propósito definido. Então, quando a gente tem esse outro lado assim, não é só nas nossas ações, nos nossos pensamentos também. Então, a gente precisa de formular um pensamento com o objetivo de somar. Então, a nossa natureza de pensamento, o nosso subconsciente, de modo que ele se torne o nosso próprio caráter, tá bom? Então, quando a gente aprende isso de forma simples, esse princípio, nós teremos compreendido o motivo pelo qual não podemos condescender com odiar ou invejar alguém. É Tá? verdade. Olha, então a gente compreende também por qual razão não podemos condescender com pagar na mesma moeda ao que nos fazem injustiças. Você está vendo? Quando a gente fala assim, olho por olho e dente por dente, a gente não pode pagar na mesma moeda. A Tá? gente está Quando eu fazendo falei contra olho por nós olho, mesmos, né? isso, justamente. É isso mesmo. Então, ou seja, a lei é baseada, né, na injunção da regra de ouro. Então, se compreendermos também a lei que liga eternamente todas as pessoas em um laço de fraternidade e torna impossível para nós ofender a outra pessoa, por pensamento ou ato sem prejudicarmos a nós mesmos. Então, se você pensa de forma ruim para com a outra pessoa, você também vai estar se ofendendo, também vai estar se machucando, né? Uma atitude passiva também em relação à regra de ouro não trará resultados. Não basta acreditar nessa lei, é preciso aplicá-la nas nossas relações com as outras pessoas. Se desejarmos resultados, precisaremos agir de acordo. Uma mera atitude passiva, representada apenas pela confiança na verdade dessa lei, será de pouco proveito. Ou seja, não adiantará fingir praticar a regra de ouro se, dentro do coração, não estivermos desejando ardentemente fazer uso dela. Então, lembre-se, enquanto a honestidade for um objeto de louvor, a desonestidade seguirá sendo normal. Tá vendo? Que forte isso, que forte Muito. isso. Enquanto a honestidade for um objeto de louvor, a desonestidade seguirá sendo normal. Entendeu? É o que a gente vê no nosso dia a dia. Entendeu? É só no Brasil? Não, isso é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Então, quais são as aplicações práticas, pessoal, para essa 16ª lei? Primeira, procure não fazer aos outros aquilo que desejaria que lhe fizessem. Afirme o bom, o puro e o verdadeiro, que o mal desaparecerá. Quando acendermos a luz, o escuro desaparece. Adote essa aplicação como base da sua conduta. 2. Seja honesto nos mínimos detalhes em todas as suas transações, tanto em atos quanto em pensamentos. Faça isso não só porque é seu desejo ser justo para com os outros, mas também porque é seu desejo imprimir no seu subconsciente a ideia da honestidade e assim fixar no seu caráter essa qualidade essencial. 3. Perdoe os que forem injustos contigo, sem olhar se merecem ou não seu perdão. É por meio do perdão concedido que iniciamos a reforma do caráter e eliminamos os efeitos das nossas transgressões ao nosso subconsciente. E quarto e último, faça tudo para auxiliar os outros onde e quando se apresentarem oportunidades, pois toda felicidade duradoura é fruto do auxílio que prestamos aos nossos semelhantes. Lembre-se, nenhum ato de bondade fica sem a sua recompensa, mesmo que ela não seja retribuída de um modo direto e imediato. E para finalizar, Sara, eu queria deixar uma mensagem aqui do autor para as pessoas que estão aqui, tá bom? Que é o seguinte:
Quando a gente, coincidentemente, eu abri a página seguinte, pós a página, a última página do nosso capítulo 16. E ele deixou uma mensagem aqui que eu fiquei assim, caramba, que legal. Ele falou assim, obrigado, leitor, por compartilhar comigo essas experiências. Fascinante de compreender melhor o ser humano, suas atitudes e seus enigmas. Assim como Napoleão Hill, acredito verdadeiramente que todas as coisas similares têm a sua tendência natural de se atrair. Para mim, é uma alegria estar na mesma sintonia que você. Gostaria muito de ouvir sua opinião com a filosofia de Hill tratada nesse livro, ou mesmo sobre meus livros anteriores, principalmente o óbvio que ignoramos e o poder da manipulação. Coincidentemente, a gente vibrou tanto, Na eu e Sara mesma onda. vibramos na mesma onda, tá? Do autor desse livro, tá? Foram 16 lives que a gente fez aqui sobre o livro, as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, e na 15ª live o autor entrou aqui dando os parabéns pra gente, Pra você falando. ver como é vibrar de verdade, né? Isso, a gente colocou e não foi nada combinado, e não foi nada combinado. Se vocês verem, eu não postei, eu postei só no meu story, mas a Sara tem um post aí na linha do tempo dela, no Instagram, que vocês vão ver o que ela deu print na hora que o autor entrou, o Jacob Petrie entrou, Eu levei tá? até um susto. Teve gente que falou assim que foi impagável a nossa cara na hora que ele entrou. Né? Eu Isso, acredito. isso, isso por quê? Porque a gente realmente, né, a- nós chamamos atenção para isso, né? Nós buscamos isso, né? Nós vibramos nessa onda, tá? E quem mais tá saindo aqui com um aprendizado, todos vocês que acompanharam aqui ou uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco lives, aprenderam com a gente. E a Sara falou aqui logo no início que todas essas lives aqui estão no meu perfil, no perfil dela, tá? Ela sempre fez às terças-feiras no perfil dela, e eu sempre fiz na quinta-feira, mas eu, para não perder nenhuma, eu baixava as lives do perfil dela e postava no meu também. Então, no meu perfil tem todas as lives, tá? Que vocês podem assistir, tá? São aí, na realidade, 16 horas de muito conteúdo, Sim. de muito conteúdo. Nós não conseguimos colocar todas as lives dentro do nosso podcast, mas nós vamos colocar todas as lives do nosso podcast, porque é super interessante. Sara, a você, minha gratidão, tá, de ter topado esse desafio, tá? Na realidade, daí eu, né, fui uma das pessoas assim que a gente falei do livro para você, né? Eu já estava esse livro, eu estava comentando, a gente estava fazendo uma reunião de trabalho, eu peguei e falei assim, então, eu estou lendo esse livro aqui, tal, 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 tal. Ela falou, me mostra. Aí, dias depois, ela pegou e falou assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Tal. Aí ela foi lá e comprou o livro também, começou a ler, e aí nós, depois do nosso congresso, ativar o empreendedor, nós resolvemos, né, efetivamente discutir o livro, porque a gente entende que esse livro é um livro que, na capa dele diz, né, o livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo. Então A Bíblia do empreendedor, né? a gente considera como uma das Bíblias do empreendedor, tá bom, gente? A gente considera então quem tem interesse, várias pessoas do nosso público entraram em contato com a gente, deram feedback para a gente que também tinham adquirido o livro, tá bom? As 16 Leis do Sucesso. E isso foi uma grata satisfação, né? Das pessoas terem comprado o livro. Para a gente não ganha nem um centavo, digamos assim, de passagem do autor, não nos paga nenhum royalty sobre isso. A gente fez porque a gente quer realmente inspirar, né, o A empreendedor. gente quer aprender e ensinar, né, Fernando? Isso, justamente. Gratidão a todos vocês, gratidão, Sara, tá? E nos acompanha aí a gente. Ó, quem tiver sugestão de outros livros, tem um livro aqui, Fernando, que eu já tô querendo ler, ele tem tempo, ele tá bem no local lá que você falou sobre a quase última página, né? Do livro, que é o Óbvio que Ignoramos, é um livro de Jacob Já Petrie li, também, que já ele li. super comenta. Eu não li ainda, mas assim,
conteúdo super interessante, mas você que gostou dessa ideia nossa de pegar livros importantes que vão, assim, ajudar a inspirar o empreendedorismo, se você tem uma ideia e quer que a gente fale a respeito, nos mandem dicas aí de livros que a gente está aqui para poder fazer exatamente a mesma coisa, seguir no caminho aí, esse é o propósito, de aprender e de ensinar. A gente está aqui, nós somos empreendedores e a gente quer que mais pessoas se tornem empreendedores, que isso esteja aflorado aí. E eu acredito muito que é o empreendedorismo que vai nos ajudar aí na retomada, né, dessa pós-quarentena, em meio a essa pandemia. É o empreendedorismo que vai nos ajudar, eu acredito nisso. E o nosso papel aqui é ajudar, assim, mais pessoas. O que eu puder passar de experiência, eu quero passar. Então, se você tem ideias, se você tem dicas aí pra gente continuar esse tipo de live, esse tipo de conteúdo, é só nos falar. Depois eu vou até abrir uma caixinha de sugestão, Fernando, você também, para a gente poder colher esse feedback aí das pessoas. Obrigado, Fernando, Adélia. Obrigado, obrigada mesmo, Adélia. Adélia. A Adélia acompanha a gente aí, sempre tá dando feedback pra gente. Muito obrigado, viu, Adélia? É Pessoal, uma grata obrigada. satisfação de todos vocês estarem participando aqui com a gente, tá? A Sara tá com Obrigada. a Sara tá com horário, né? Que ela tem um outro compromisso agora. Então a gente está encerrando agora com gratidão a todos vocês, tá? Obrigada, Gratidão. pessoal, por ter nos acompanhado durante esse tempo. Obrigada, Fernando. Ó, e até breve. Um beijão para todo mundo. Deixa eu fazer uma chamada aqui, Sara. Pode fazer. Quem for empresário do Distrito Federal, eu e Sara estamos prestando consultoria, tá? Gratuita pelo Sebrae, um programa Sebrae de superação da crise. Isso. A Sara está com uma das pernas do programa, que é do diagnóstico empresarial e olhar para o futuro, e eu estou com a área de comportamento de liderança. Quem tiver interesse, for empresário de micro e pequena empresa no Distrito Federal, ou empresário de empresa de pequeno porte, entre em contato comigo e com a Sara, ou se você conhece, tá? Entre em contato comigo e com a Sara, que a gente vai te atender com uma consultoria gratuita pelo Sebrae, tá bom? De forma 100% gratuita, tá bom? Pode entrar em contato. Sara, tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Fica com Deus.